Olá, olá! Seja muito bem-vindo em mais um vídeo. Meu nome é Fabiane Góes. Gente, eu queria hoje compartilhar com você um assunto que eu venho prestando atenção em algumas situações de pais e filhos. Eu posso dizer de mães e filhos, ok? Porque eu posso falar como mãe, que eu sou mãe, né? Eu não sou um homem, né? E eu nunca tento e nem pretendo tomar o lugar dos pais dos meus filhos, né? Que eu acho que todo mundo tem o seu lugar e a sua ordem certa. Porque quando as coisas são regidas na ordem certa, não tem como ter confusão, ter tumulto ou ter desorganização. Quando as coisas são respeitadas, a sua ordem é respeitada. Tudo que a gente respeita, te respeita de volta. Já percebeu isso? Então eu quero falar um pouquinho com vocês sobre relacionamento de pais, de mãe e filhos, ok? Desde já então já venho pedindo o seu like. Se você não é inscrito desse canal, se inscreva e vamos conversar um pouquinho sobre os nossos filhos, sobre nós como mães, né? Que nós pensamos ou pretendemos. Gente, eu tenho duas gerações de filhos. Essa é uma realidade. Eu tenho uma filha de 22 anos e tenho uma filha de 3 anos. Então eu posso, com bastante propriedade, falar sobre relacionamento. E o que eu tenho, como eu vivi há 22 anos atrás, como que eu procedi com a minha filha, que hoje tem 22, e hoje, né, como eu procedo com essa mulher de 22 anos e como eu procedo com uma menina, com um bebê. Pra mim é bebê, né? 3 aninhos. 3 aninhos. Mas no meio delas duas tem um menino de 17 anos, o Eduardo Dudu. Inclusive é ele que edita os meus vídeos. Filho, mamãe te ama, você é lindo. É um ser humano lindo mesmo, tá, meu filho? Meu filhotinho. É uma pessoa muito prestativa, carinhoso. Gente, é uma benção. Meus filhos são uma benção. Mas eu quero dizer pra vocês, algum tempo atrás, há um ano e pouquinho atrás, eu comecei a ter problema com a minha filha, a Larissa. E eu e ela, a gente sempre foi muito amigas. A gente sempre foi muito amigas, sabe? A gente sempre tava uma pra outra ali junto, sempre, sabe? Uma entendia a outra no olhar, tal. Coisa que eu tive com a minha mãe, tava tendo com a minha vida toda eu tive com ela, mas aí ela entrou na fase adulta, né, gente? Arrumou um namorado e aí começou a ter a vidinha dela, ter as coisas dela, ter as amizades dela. Então ela não tava o tempo todo mais assim ao meu lado. Mas nesse meio tempo também eu comecei a ter a expansão de consciência, eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a ler livros, né? Como eu citei para vocês o livro lá do Poder do Subconsciente, eu li mais um monte de livro, né? Eu tô lendo alguns livros ainda que eu vou trazer para vocês. E ali eu realmente me aprofundei nisso e comecei a ler e eu comprei alguns cursos online, que o ano passado, né, por causa de tudo que a gente viveu aí no mundo, aí eu comecei a comprar cursos online também, comecei a fazer alguns cursos online, então eu fui me aprofundar nas coisas que aquilo ali começou a fazer sentido para minha vida e aquilo começou a me ajudar a sair da depressão e sair daquela mentalidade negativa que eu tinha, que eu falei para vocês nos meus primeiros vídeos. Se você ainda não viu meus primeiros vídeos, vão lá, gente, assista, né, e veja. E eu acho assim, que eu penso que de lá pra cá vai tendo uma progressão, né? A gente vai progredindo, né? Em algumas linhas de raciocínio. Então, gente, eu comecei. Como eu quase não tinha mais. A Larissa sempre saía, chegava sexta-feira, eu já saía com o namorado tal, e quando voltava pra casa voltava à tarde, eu já tava dormindo, ou se não voltava no domingo. Então a gente começou a conviver muito pouco. Aí chegamos em outubro do ano passado, ela decidiu parar de trabalhar comigo e começou a trabalhar
e começou a trabalhar em outro lugar e eu fiquei trabalhando sozinha, né, na faxina. E aqui tá um processo, por causa do Covid também, a gente não tava tendo muita entrada de pessoas aqui, então tava faltando mão de obra. Tá faltando ainda, tá? Tá faltando ainda, não, nós não conseguimos achar pessoas para trabalhar. Esse é fato. Tem americanos, clientes que vêm perguntar pra gente se a gente conhece alguém para ir trabalhar nas propriedades deles, que eles têm fazendas, eles têm lugares grandes e eles precisam de mão de obra e não tá tendo, porque a maioria do pessoal tá recebendo seguro Covid lá, né? E aí prefere não ir trabalhar. Aqui tem isso também, tá? Tem de tudo, porque a mentalidade da gente é que faz a nossa vida. Como você pensa, acontece, né? E é fato. E é exatamente isso. E eu comecei a me estranhar, né, com a minha filha. E eu comecei. E aí ela vinha falar algumas coisas, e ela contava algumas coisas do namoro dela que eu não aprovava, né? Que as situações deles lá é que eu não aprovava. Aí fala uma coisa, a gente não aprova, a gente não gosta muito, e aí a gente começa a julgar, começa com julgamentos, e eu tava né, saindo dessa fase minha, né, de olhar para as coisas tudo negativo. Então, assim, a gente tem que ter muita sabedoria para lidar. Principalmente quando é alguém que tá namorando a sua filha, ou tá casando, ou não interessa. Você tem que ter sabedoria, que não foi você que criou aquela pessoa. Então você não sabe com que ele tá vindo, quais são os pensamentos, como que ele vai agir. Entendeu? E às vezes ele tem algumas reações que você não gosta, que você não aprova, né? E aí a gente quer começar a julgar. E aí, tipo, você tem que ter, gente, muita frieza mesmo, sabe? Você tem que estar no agora, nesse momento e começar a pensar, porque pra gente não ter conflitos. Mas aí o que eu tava aprendendo, o que eu tava lendo nos livros, que eu tava vendo, que eu formo o que tá ao meu redor. E eu falei, mas o porquê a minha filha tá tão indiferente comigo? Tá indiferente, a gente acabava sempre discutindo, qualquer coisinha a gente discutia, né? E a gente nunca foi assim. Eu falei, peraí, vamos parar tudo, para tudo. Porque se eu tô aprendendo que é eu que crio a minha realidade, então vamos ver aonde que eu tô errando, né? Por que eu tô criando isso? Por que eu tô com essa indiferença toda com a minha filha, com uma filha que eu sempre me dei bem? Então, vou parar, vamos pensar. Gente, e é uma coisa assim poderosa, que como eu tenho falado nos meus outros vídeos, eu tenho parado e eu tenho analisado os meus pensamentos e a todo momento eu analiso cada coisa que eu penso, eu não simplesmente deixo mais fluir, não, pensamentos aqui, não. Eu paro e falo, opa, e aí eu começo a retroceder e falo, oh, não tô pensando certo, não tá bom isso, esse jeito não vai me favorecer em nada, então vamos melhorar isso, Fabiane. E aí eu falei, Deus, centelha divina, como que eu posso melhorar isso com a minha filha? Porque é uma filha que eu sempre me dei bem, a gente sempre se deu bem, a gente sempre compartilhou a vida, sabe? Em tudo. Gente, isso é poderosíssimo se você fizer com o seu filho, e que é bastante complicado, para ser sincero. Você tem que estar realmente no agora para entender o que eu vou falar agora. Então, quando ela fazia coisas que me desagradavam a ela, com a vida dela, com as coisas dela, e aquilo vinha e me afrontava mesmo, eu parava tudo, eu não reagia, eu ficava quieta e eu começava a lembrar dela quando eu era pequena, pequenininha. E eu ia para aquele momento, quando ela era pequena, eu acolhia ela nos meus braços e falava, mamãe te ama, Larissa, mamãe te ama. E eu comecei a acolher ela com amor. Só que eu trouxe a minha memória, aquilo que me dá esperança.
Eu não deixava mais meus pensamentos, porque assim, a gente tem a tendência terrível de, puxa, mas eu não ensinei isso pro meu filho, por que ela tá fazendo isso? Aí a gente quer brigar, a gente quer discutir, a gente quer ter razão, Você sabe quando as pessoas falavam assim, quem quer ter razão, né? Acaba, sai ganhador, ou às vezes quem tinha razão acaba nem saindo ganhador. Mas, gente, a melhor coisa que tem, e eu provei disso, e eu tenho provado disso, porque a gente tem situações desafiadoras, porque nós não estamos sozinhos nessa terra. E aí quando acontecem certas situações comigo, eu paro e penso, e foi isso que eu comecei a fazer com a Larissa, e eu comecei a parar e pensar, e eu realmente comecei a acolher ela com amor. Não importava a situação que a gente estava passando, eu não ia discutir aquilo com ela para ter razão, ou ela sair com razão, ou eu sair com razão, ou eu me colocar e falar assim, eu sou a mãe, fica quieta. Não, eu queria que a gente voltasse a se entender. Então não é brigando, não é discutindo e procurando quem tem razão, que a gente ia sair feliz, para ser sincero. A gente quer ser feliz nessa terra. E quando você entende que tudo acontece através de você e por você, aí eu parei e falei assim, peraí, ok, se tudo acontece através de mim, então eu tenho que mudar. O que eu tenho que mudar em mim para mudar essa situação que não tá me agradando, Pois fui a fundo e comecei a praticar e fazer de novo, e toda vez que eu tinha raiva, qualquer pensamento que vinha sobre, criticando ela, eu não alimentava, eu parava ali e acolhia ela, e eu literalmente fechava meus olhos e lembrava dela pequenininha, bebezinha, que ela sempre foi muito amorosa, sempre mamãe, o jeitinho que ela falava comigo, o que eu sentia por ela, e eu trazia à memória o jeitinho que a gente se tratava quando ela era adolescente, quando ela, né, ia lembrando, e aquilo me enchia de alegria. E eu mudava a minha vibração, eu saía daquela vibração negativa, daqueles pensamentos que estavam indo para quê? Para querer ter razão, eu ia para um sentimento do quê? De amor, de acolhimento, de amor, simplesmente. Gente, e olha, eu tenho vivido bem com a minha filha hoje. Hoje ela voltou a trabalhar comigo, porque a gente tá com novos projetos aí, né? Como eu comecei esse canal no YouTube, a gente tem outros projetos pela internet, e sabe? E a gente nós estamos conseguindo conciliar e se entender. Não houve mais nenhuma desavença entre nós, não houve. E não importa quem é que esteja com ela, ou não importa. O que importa é que eu consegui restabelecer meu relacionamento com a minha filha. E olha, gente, eu comecei a criar isso até com a minha filha de 3 anos. Porque muitas vezes nós dizemos para criança de 3 anos, e você sabe, criança de 3 anos sempre tá fazendo alguma coisa, sempre tá movendo, sempre mexendo. E a gente sempre fala, não faz isso, não faz isso. Eu comecei a dizer para ela o que eu quero dela. Não o que eu não quero que ela faça, eu quero o que eu quero. Então ela tem mania de pegar coisas na geladeira. Eu falo, Abigail, deixa as coisas na geladeira. Eu não falo, não pega, não é pra pegar. Não. Isso não funciona com a criança. Parece que aí é que eles fazem mesmo. Você já entendeu isso, gente? Não sei, acontece isso com vocês? Deixa seus comentários aqui comigo. Vamos trocar uma ideia de verdade pelos nossos filhos e por nós nos tornarmos melhores mães e entender nossos filhos, ok? E eu comecei a dizer, ela subia a escada, eu falava pra ela assim, não sobe, não sobe. O que eu quero dela? Eu quero que ela desça. Por que eu tô falando não sobe? Tira o não. Tira o não, virou sobe. Entende? Porque muitas vezes as pessoas não entendem o não. Não quer entender o não. Porque toda hora é um não pra gente. E a gente não quer mais não. E a criança não é diferente. Ele também é um ser humano igual você. E eu comecei, desce, Abigail, desce. Desce. E o que acontece? Desce. Comecei a dizer pra ela o que eu quero dela, não o que eu não quero.
né? Quem viu já o meu vídeo disso lá, né? Nos meus primeiros vídeos eu falo, o que você quer? Mas nós focamos sempre no que nós não queremos e atraímos aquilo que nós não queremos. Então nós temos que focar e ter a mente aberta para pensar no que nós queremos de qualquer situação, inclusive de relacionamento dos filhos, principalmente, porque eles são outros seres humanos. E é engraçado que hoje mesmo a gente foi limpar a casa de uma cliente, e a cliente chegou pra Larissa e falou assim: ai, minha filha não conversa comigo, é difícil a comunicação com ela. Eu já falei pra ela não fazer certas coisas. Olha só, aí eu pensei, cara, eu tenho que falar sobre isso, porque as pessoas estão perdidas, não sabendo lidar com seus filhos. Sabe por quê? Gente, o seu filho é reflexo de você. Ah, não é não, Fabiane, que eu não ensino essas coisas pra ele. É seu reflexo. Pode ser coisas do seu inconsciente, mas é reflexo seu. Porque ele saiu de dentro de você e ele viu a sua atitude desde sempre. Tem atitudes que você não aprova, mas é atitudes que você faz. E eu comecei a analisar, eu falei assim, isso é verdade, porque tem coisas que ela estava fazendo comigo que eu não aprovava, mas eu faço. Não é uma coisa que eu gosto, mas eu acabo fazendo, eu fazia inconscientemente. Quando a gente está dormindo, quando a gente não está atenta aos nossos pensamentos, às nossas programações, às nossas crenças que nos limita a viver o melhor nessa terra, a gente vive essas coisas e aí a gente defronta com outros seres humanos com as nossas sombras. E aí nós achamos que, não, é ele que é o errado. Se você reconheceu certas coisas em qualquer ser humano, tô falando só dos filhos, em qualquer ser humano, que aquilo não te desagradou, se você reconheceu, a gente só reconhece aquilo que a gente conhece. A gente não reconhece aquilo que a gente não conhece. Coisas que você nunca viu, se você vai olhar, não vai te fazer sentido, não tem significado para você. Agora, se você olha para algo que te irrita, aquilo ou te deixa feliz, é porque você conhece, você sabe qual é a sensação daquilo. Porque você conhece, gente. Então vamos prestar atenção mais nas nossas vidas, porque se você prestar atenção na sua vida, você vai ter bom convívio com todos ao seu redor. E o melhor de tudo, você vai conseguir lidar com seus filhos. Que eu sei que, infelizmente, existem mães que não conseguem lidar com seus filhos. Assim como eu tava num tempo que eu não tava conseguindo lidar com a minha filha. Uma filha que eu sempre me dei bem, mas eu não tava conseguindo lidar com ela. Porque eu tava só no meu julgamento, no que eu acho que era certo, que ela tinha que ouvir o que eu queria. E às vezes não é assim, gente. Então vamos parar e vamos pensar. Porque o erro muitas vezes não tá no outro, tá em nós. Então eu provei e eu te falo, eu tenho vivido. Eu não tô falando aqui só para fazer vídeo, para ter audiência no YouTube, não. Eu tô falando aqui para ajudar pessoas, assim, que têm dúvidas, assim como eu também. Mas o que eu tenho falado, eu tenho uma filha de 22 anos, eu tenho uma filha de 3 anos. E eu tô aprendendo a lidar e vendo o que realmente funciona e o que não funciona. E eu posso dizer para você, essa técnica que eu te falei de acolhimento com amor, de memórias de tempos bons, é a melhor coisa. Testa com seu filho. Você tá tendo problema com seus filhos? Testa isso. Lembre dele com amor, como quando eles eram bebezinho, que era ali, dependente de você. E só lembre disso, deixa os julgamentos embora. Só deixa passar pela sua vida e ir. Deixa. E acolha a ele com amor. Então traga a sua memória, porque aí você vai vibrar naquela vibração que você tinha, que, gente, é muito mais fácil, né? Quando a gente tem uma criança pequena, eu vejo pela minha. Mas quando nós já temos um adulto e ele já sabe colocar as suas vontades, colocar o seu jeito de pensar da vida. E você tem que respeitar. Você tem que respeitar. E a melhor coisa é respeitar e parar, calar e acolher. Cada situação, somente com amor. Acredita, você vai receber o amor de volta. Não tem como você emanar amor e receber ódio. Não tem. Você vai emanar amor e vai receber amor.
porque é assim, isso é a lei.